Já estamos habituados aos trabalhos surpreendentes da jornalista, porque é de jornalismo de investigação que estamos a falar, Ana Leal, com que nos presenteia. E o certo é que no passado domingo, no Repórter TVI, foi a vez de ela nos mostrar um trabalho exaustivo, pura investigação sobre as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová ainda são uma seita. É uma seita revolucionária. Uma seita revolucionária é aquela que acredita que este mundo já não tem emenda possível. Está perdido. A partir desta informação e a partir desta frase, nós fomos para a rua perguntar às pessoas se elas acham que realmente as testemunhas de Jeová pertencem a uma seita. São uma seita. Considera que estas pessoas são uma seita? Se são massacre? Se são uma seita? Epá, depende. Não sei se será algumas que seja uma seita. Pelo menos aquele senhor que me vai falar sobre Deus, sobre as testemunhas de Jeová, eu gosto bastante de receber e, no entanto, sou católica. Eu acho que sim. Eu acho que sim, que são uma seita. Isto é uma seita. Isto é uma seita que não... Aos tempos que correm hoje, acho que não há razão de ser. Talvez sim, não sei. Olha, não sei. Sim, sim, sim. Não sei, dizem que sim. Talvez. Eu não acredito em nada disso. Praticamente. No fundo é igual a outra seita qualquer. A religião católica, eu acho que todas essas, portanto, ideologias são exatamente uma seita, uma forma de estar que não me convence muito. Ana Leal, a que conclusão chegaste com o teu trabalho? São uma seita? O que é que se entende aqui por seita? A reportagem baseia-se na opinião de quem estuda. Não Exatamente. É uma visão jornalística, nem pessoal, muito menos pessoal, sobre se é ou se não é. Ou seja, eu tive o cuidado de ouvir quem estuda as religiões. E, nomeadamente, tive o cuidado de procurar pessoas, um historiador e uma socióloga, que estudam concretamente as testemunhas de Jeová. Ou seja, não estudam generalidades, no sentido de religiões. E, de facto, tivemos a resposta que ainda é considerada uma seita. No sentido, que também foi explicado, de que devem obediência, neste caso, a uma cúpula, a um chefe carismático, e que acreditam que este mundo está perdido, que não tem recuperação possível, e eles são considerados os eleitos. Eles não aceitam, e penso que isso foi bastante evidente na reportagem, não aceitam a autoridade do mundo. O mundo somos nós, que estamos contaminados. E, portanto, não aceitam qualquer tipo de autoridade. Estamos a Mas isto falar passa-se com outras da crenças. polícia. Isto passa-se com outras crenças religiosas, Com não é? certeza. Mas, neste caso, estamos a falar das testemunhas de Jeová. Sim. Não aceitam a autoridade da polícia, do governo, de advogados. Aliás, isso está por escrito, que era uma coisa que eu também gostava de esclarecer aqui, que a maior parte das testemunhas de Jeová, os crentes que nós vimos irem aos salões, às reuniões, a maior parte deles, eu acredito que não fazem a mínima ideia do teor e do conteúdo destas ordens que vêm da sede-mãe nos Estados Unidos. São crentes que vão às reuniões. Porque se sentem bem lá, porque... Exatamente, porque acreditam. Encontram ali a paz, a tranquilidade. Eu recebi muitos mails de famílias, testemunhas de Jeová, que me diziam, mas nós somos boas pessoas e as nossas famílias são famílias que acreditam, que vão e não queremos acreditar que isto é verdade. Ora bem, o que eu tenho a dizer é que, de facto, isso é possível. Porque estas ordens que vêm da sede-bem para Betel de Portugal, que depois distribui para todas as congregações, mais de 600 que existem em Portugal, chegam só exclusivamente às mãos dos anciãos, que são um dos cargos mais elevados da cúpula. Por exemplo, esta carta diz mesmo a todos os corpos de anciãos. Portanto, chegou dos Estados Unidos, chega a Betel e é distribuída para os corpos de anciãos. Neste caso, procedimentos quando estão envolvidos assuntos jurídicos. Isto chega às mãos dos anciãos, não chega às mãos dos crentes. Portanto, os crentes nunca terão conhecimento do teor dessas cartas. Exatamente. Este manual, que é do uso exclusivo dos anciãos, e há indicações precisas, inclusivamente no sentido de nem sequer mostrar este manual aos familiares. Portanto, isto não sai das mãos dos anciãos, que quando saem da organização têm que, inclusivamente, entregar esta cópia. Eu, por acaso, consegui obter uma.
Isto não é suposto, nem era suposto sequer estar nas minhas mãos, mas não é suposto estar nas mãos sequer de familiares de pessoas que tenham cargos importantes. Esse medo de que essas coisas sejam vistas. São as diretivas, Cristina, não é? porque aqui, exatamente, estão as tais diretivas que ainda algumas testemunhas que viram a reportagem dizem que não acreditam. Isto aqui não é uma invenção, isto é feito por eles. Isto também não é uma invenção, isto é escrito por eles. E onde dizem, nomeadamente, coisas que foram talvez as mais polémicas. Como na Igreja Católica também os crentes não têm conhecimento de todos os meandros do que se passa, por exemplo, no Vaticano e do que emanda do Vaticano. Tanto neste manual como nestas cartas, e são muitas, e tive acesso à mais recente, que é datada de 2012, tive outras mais antigas, em que está lá por escrito a tal omissão confirmada e ocultação da questão dos crimes de pedofilia, que foi, imagino, o que mais chocou e o que mais surpreendeu nesta reportagem. Nomeadamente as testemunhas de Jeová, que não faziam a mínima ideia. Porque os anciãos recebem estas ordens e são eles que têm que pôr em prática isto, porque são eles que presidem às chamadas comissões judicativas. E, portanto, isto fica ali resolvido entre eles. Mas já falas em crimes de pedofilia, também na Igreja Católica, no seio da Igreja Católica, não se falavam dos crimes de pedofilia que existiam nas instituições religiosas, Mas com uma diferença, é que é assim, isso foi assumido, que existe... Claro. Que existe, muitas décadas depois. Mas com uma diferença, Manuel, que se saiba, não existem normas escritas no sentido de vamos omitir e vamos resolver tudo dentro de portas. Inclusivamente as comissões judicativas que eu comparei como tribunais eclesiásticos, eu como católica não sou julgada numa comissão judicativa, não é? E aqui são os crentes que são julgados em comissões judicativas. Portanto, então, mas, por exemplo, se uma testemunha de Jeová, se um crente tiver um problema que o obrigue a ir a tribunal, que o obrigue, portanto, a obedecer a normas jurídicas do nosso Código Penal, como é que é? Como é que lida com isso? A maior parte não vai. Não vai porque não aceita essa autoridade do mundo. Não aceita. E, portanto, são desaconselhados. Não vai é penalizado por isso. Não são desaconselhados. Por isso é que são estes casos e outros até menos graves, até questões de partilhas, de roubos, de, sei lá, coisas menos graves, tentam ser resolvidas no dentro seio da congregação. A congregação, melhor dizendo. Há muitas coisas e muitos pontos nos quais tocaste que algumas pessoas não sabiam, outras são já comumente conhecidas como fazendo parte das testemunhas de Jeová, por isso vamos lá recuperar aqui mais um excerto da tua reportagem. Este é o cartão que todas as testemunhas de Jeová têm que usar, que é a declaração médica, que não aceitam não aceitam sangue, e com isto nenhum médico pode violar esta vontade. Esta é uma das capas de uma das revistas da organização. Jovens que colocaram Deus em primeiro lugar e que por isso optaram por morrer. Como é que pode não considerar um incentivo uma publicação que tem como capa crianças a dizerem que morreram por Jeová? Isso não é um incentivo à morte, é um incentivo a de facto não fazer uma coisa que vai poluir a alma. Percebe? A alma é mais importante que a vida. Para esse grupo religioso, a alma é mais importante do que este corpo. A minha mãe teve um cancro do cólon e, portanto, essa questão pôs-se com muito cuidado. Ela pediu-me para eu assinar uma declaração, enfim, como suportava, digamos, essa ideia de que, no fundo, que atestava que ela estava no seu perfeito juízo quando assinou a declaração e, portanto, eu assinei. Mesmo podendo morrer? Mesmo podendo morrer. O conceito da alma ser mais importante que o corpo também é cara à Igreja Católica. Sim. Não é? Mas não chegamos a este ponto. Claro que não, claro que não. E nós fomos ouvir a opinião dos portugueses em relação a isto. Sabia que estas pessoas não podem então doar sangue, fazer transfusões de sangue em caso de saúde. Sim. O que é que o senhor acha disto? Acho uma estupidez, talvez. Ignorância e estupidez. Ridículo, acho uma estupidez. Acho uma religião com características estranhíssimas. Não sei. Qual é a sua opinião sobre isto? É uma coisa fora de série, acho que não tem lógica. Acho mal. Acho mal. Porquê? Não se pode deixar morrer uma pessoa de família para não se dar sangue. Sim, senhor. Sim, isso já há muito tempo que se sabia disso. Já. O que é que acha sobre isso? Acho muito mal.
Se a gente tiver um filho mau, um neto mau, eu acho que a gente temos que salvá-los, não é? Acho muito mal mesmo, já tem morrido muitas pessoas por causa disso. Sabia, já tinha ouvido falar. Sabia que eu sou uma pessoa com problemas de saúde e já uma vez fui fazer um exame ao Barreiro e estava uma senhora e disse-me isso. E eu disse para a senhora, cada um tem a sua região, mas eu acho isso muito mal. Porque a senhora, se tiver um filho a morrer, deixa o seu filho morrer para não dar sangue. Eu acho que a senhora está errada nesse aspecto. Por termos a nossa religião, não temos que mandar na vida dos outros. Ana, esta talvez das mais mas também das compreendidas, não é? Sim, mas também das mais conhecidas. Sim. Eu acho que isto, talvez, da reportagem tenha sido o que menos surpreendeu, no sentido que nós tínhamos todos esta noção. É tão estranho para a maior parte das pessoas, que é das coisas que nós ficamos com ela na memória. Exatamente. Não é? Agora, eu acho claramente que é um incentivo. Quando se faz capa das próprias publicações da organização, é uma publicação da organização, em que se coloca rostos de jovens que morreram em nome de Jeová. E no interior, inclusivamente, vêm lá os diálogos das conversas que estes jovens e crianças tiveram com médicos e com pais, porque tiveram que dar, quando são menores, não é? Tem que ter a autorização dos pais. E, portanto, isto é um incentivo claro a morrer-se em nome de Jeová, ou pelo menos não se pôr em causa aquilo que Jeová defende, os tais valores que eles terão que seguir à risca para poderem passar para o paraíso. São os eleitos, são os que irão sobreviver no novo mundo. Jeová, pelos vistos, também se imiscui na vida privada, na vida íntima de quem faz parte da congregação, porque há também diretrizes muito específicas em relação à vida sexual. Exato, então vamos lá rever esse momento. Nos propõe uma leitura da Bíblia que leve ao condicionamento do comportamento das pessoas, no sentido das pessoas viverem de uma maneira que é considerada mais adequada. Ao nível da minha intimidade, eu permiti que eles tivessem uma palavra a dizer. Tudo o que não seja uma relação vaginal é pecado. Sexo anal, masturbação, sexo oral, é pecado, ponto. Não se pode. Estes são apenas alguns dos pecados capitais a que se juntam, entre outros, a masturbação, a apostasia, quando alguém se desvia da adoração verdadeira, pornografia, aqui está incluída a homossexualidade, sexo grupal, tortura sádica. A bem dizer, não se tem uma vida privada. Pelos vistos, e que isto leva a uma comissão, é motivo, quando se sabe, é motivo para uma comissão judicativa. Ou seja, a pessoa que cometeu este crime vai a uma comissão judicativa onde ou mostra arrependimento e pode continuar na congregação, ou pode ser desassociada, ou seja, expulsa com as consequências que nós ficámos a conhecer também, que é outro ponto que a mim me parece, enfim, bastante polémico, que é a questão da ostracização, porque de facto estamos a falar de ostracização. Por familiares chegados. Eu recebi mails de pais que não estiveram envolvidos nesta reportagem, a contarem histórias precisamente de filhos que agora cortaram relações com este pai e famílias completamente que cortaram laços, pais com filhos, mães, avós com netos, precisamente porque prevaricaram, porque cometeram os tais... Mas cortam esses laços porque entendem que esses laços devem ser cortados porque há uma norma que os estipula, ou porque têm medo depois do que a própria congregação vai dizer? Eu acho que são as duas coisas. Pois. Nós vimos também na reportagem, até em congressos das Testemunhas de Jeová, esse apelo. Aliás, era feita a pergunta por um ancião, como é que nós devemos agir perante um irmão que tenha falhado. E a resposta é precisamente que devemos nos manter no caminho de Jeová. Já recebi aqui muitas mensagens, como deves calcular, e tenho aqui uma de uma senhora que diz: é tudo verdade, eu sou filha de um ancião e sei o que sofri na pele. Eu recebi muitos mails, tenho aliás a caixa inundada de mails, de facto,
de pessoas a dizerem que é importante este alerta. Eu acho que foi também importante para testemunhas que não faziam a mínima ideia de coisas que acontecem, nomeadamente a questão da ocultação. E a pergunta que eu ainda coloco é como é que ainda existem pessoas que continuam, e recebi muitos e-mails nesse sentido, quase eu era a apóstata, ou seja, eu acusada de apostasia, que continuam a não acreditar. A reportagem é uma reportagem documentada, com provas, documentos da organização, não é? Ainda agora acabei de mostrar este manual dos anciãos, e portanto, e outra coisa que para mim continua a ser surpreendente, como é que as pessoas ainda se interrogam quando a própria cúpula na Austrália assumiu, não é, perante uma investigação, que de facto ocultou e omitiu aquele tipo de crimes. Mas tu encontras um lado bom, porque há aqui depois uma pergunta que é pertinente, mas o que é que vocês pretendem com isto? Porque é que não mostram o lado bom? Porque há uma frase que a mim me impressionou muito, que era, eu não sei se foi o Malato que disse ou se foi outra pessoa, que ele dizia, eu era profundamente feliz. Foi o Malato. Sim, foi, não foi? Aparentemente feliz, em toda a minha vida, foi o período em que eu fui... Mais feliz. Mais feliz e depois, vírgula, aparentemente feliz. Porquê? E ele explica, porque isto foi enquanto criança, ele era feliz, pelos vistos, enquanto os apelos da carne não se faziam sentir. Exatamente. Quando isso aconteceu, que é no período em que ele entra na adolescência, claro, e fala das transformações do corpo, da parte da sexualidade, e por acaso deixa de ser feliz. Porquê? Porque aí percebe que não pode pisar o risco. Não, aí esbarra com um muro, não é? Esbarra com tudo o que e é aqui uma jovem que nos fala disso mesmo. Ela diz, eu não sou testemunha de Jeová, mas gosto de um rapaz que é. E sofro muito com isto, tanto eu quanto ele estamos juntos, mas já percebemos que não podemos ser compatíveis desta forma. Outra das coisas, por exemplo, que vem na sequência do que estás a dizer e que não foi abordado na reportagem, porque isto é um mundo de descoberta, é, por exemplo, não é aconselhado, não é proibido. Há coisas que são proibidas, outras que são desaconselhadas. Uma testemunha de Jeová namorar ou casar com alguém do mundo, ou seja, que não seja testemunha de Jeová. Então, mas esse alguém do mundo é impuro, não é? Não... E pode influenciar negativamente. E, portanto, são desaconselhadas. Pode casar com alguém que não seja testemunha de Jeová. Eles vivem todos muito naquele mundo muito fechado, não é? Por isso é que é muito complicado quando querem sair. Eu gostava também de dizer outra coisa. Mas há um lado bom, ainda pegando naquela provocação, naquela pergunta, porque é que não mostram um lado bom? Encontraste um lado bom? Era isso que eu ia dizer. Em primeiro lugar, gostava de esclarecer, apesar de ter sido dito, até foi a Judite Sousa, em pivô, que no fim da reportagem que disse, porque foi até ao limite, não incluí isso na reportagem, porque foi até ao limite de dar a oportunidade de haver o chamado contraditório. Sim, e nós hoje também tentámos isso. Das pessoas. Sim, há aqui pessoas a perguntar porque é que nós não temos aqui pessoas que... Tentámos uma vez mais, convidámos. Não houve, porque Betel é quem decide e quem ordena, que é mesmo assim, e portanto não quis, não mostrou disponibilidade. Depois até houve um mail que inclusivamente era no sentido que não coincidia com as datas. Bom, esta reportagem demorou quase 2 meses a ser feita e, portanto, foram logo contactados no início. E mais, eu depois da reportagem voltei a enviar um mail no sentido de dizer que estaríamos disponíveis para os ouvir. E quando eu fui filmar aos salões, as reuniões, também contactei pessoalmente famílias no sentido de quererem colaborar nesta reportagem. E ninguém mostrou disponibilidade para o fazer. Quando tu vais filmar as reuniões, eles sabem ao que vais. Com certeza, naquelas congregações, porque Betel não autorizou isso. Ou seja, eu depois parti para o chamado plano B, que foi ir às congregações e pedir autorização naquele momento para me deixarem filmar. E porquê é que tu achas que eles não vêm, portanto, a terreno para o contraditório? Porque é mais fácil, porque é o que acontece nas reuniões, quando existem reportagens internacionais, eu digo internacionais porque em Portugal foi a primeira vez que se fez um trabalho aprofundado sobre as testemunhas de Jeová, é mais fácil dizer que são os apóstatas a dizer mentiras, a contar mentiras, do que ser confrontado com uma jornalista que tem provas. Portanto, o que é que Betel pode dizer quando eu abrir o manual deles ou quando eu mostrar as cartas que são escritas por eles? Parece-me um bocadinho difícil. Sim, alguns estão aqui a dizer. Não lhes interessa, porque o confronto é o confronto com a verdade e com os factos que apuramos. Não é a opinião da jornalista Ana Leal, é o que a jornalista Ana Leal conseguiu apurar
perante factos inequívocos. Mas há aqui algumas pessoas que estão a contradizer um bocadinho aquilo que tu dizes, que dizem que não aceitam a transfusão de sangue, sim, mas que há alternativas a isso e que só não aceitam porque o sangue transmite muitas doenças e por isso eles Mas não. qual é a alternativa a uma aceitam. transfusão de sangue? Não, eles aceitam, isso também foi uma mudança, eles vão mudando ao longo dos tempos. Ou seja, havia uma fase de radicalismo que não aceitavam, por isso simplesmente, transfusões de sangue, tout court. Hoje em dia aceitam as chamadas frações. Mas é o que diz também uma testemunha na reportagem. No caso de uma emergência médica, e inclusivamente determinadas operações, que não é possível. Não é possível. E, portanto, estamos a falar de facto das pessoas poderem morrer. Ana, eram muitas as perguntas que nós tínhamos aqui para fazer, muitos dos comentários. Aliás, houve aqui algumas pessoas que foram contrariando aquilo que tu dizes, que são testemunhas de Jeová, outras que falaram da sua saída. Mas eu, curiosamente, Cristina, tive muitos mails de pessoas também, que isto se calhar surpreende, é isto que a organização, as cúpulas, se calhar não querem. Tive muitas famílias que se mostraram surpreendidas e que perceberam que estávamos a mostrar factos e que perceberam e que se mostraram surpreendidas com algumas das coisas que foram ditas. Obviamente que não foi a questão da ostracização, a questão dos aniversários, isso eles sabem porque vivem isso nas suas rotinas, mas estamos a falar da parte da pedofilia e da questão da ocultação deste tipo de crimes. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Muito obrigada.